Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, estamos de volta e hoje para contar a história de um dos mais importantes jornais, uma das mais importantes experiências de jornalismo independente da história da imprensa brasileira, o jornal O Movimento. Ele tem finalmente um livro lançado que conta a sua história, contando toda essa história, de um jornal que durante o período ditatorial de 75 até 81, fez uma marcante trajetória de jornalismo independente, de denúncia, sob o tacão da censura, enfrentando todas aquelas ameaças, inclusive bombas que explodiam nas bancas de jornais, tentando parar todas essas experiências que pressionavam pela libertação do país, pela volta do regime de Estado de Direito, às liberdades democráticas. Trata-se desse livro que tenho aqui comigo, o Jornal Movimento, uma reportagem, e ele é um jornal que teve nos seus quadros, por exemplo, pessoas como o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, teve também gente da área da cultura como Chico Buarque de Holanda, Hermílio Borba Filho, jornalistas muito experientes como Audálio Dantas, Raimundo Pereira, e quem vai nos contar essa experiência é exatamente o autor desse livro-reportagem, que é Carlos Azevedo, que, naquela época, jornalista, colaborava com o jornal, porém, na clandestinidade. Eram os tempos de então. Muito obrigado pela presença, Carlos. Obrigado, digo eu. Hoje já dá para falar livremente. Ainda bem. Sem risco de vida. Né? Pois é, depois de muita luta, né, foi possível a gente mudar aquele quadro. Como é que você dimensiona, à luz de tantas experiências que a imprensa brasileira teve, o papel histórico do jornal Movimento? Olha, ele tem um papel, naquele momento, da maior importância, transcendental, porque ele avançou no processo de debate sobre a redemocratização, ele foi pioneiro, ele colocou as grandes teses, não é? Colocou as grandes teses para que a sociedade começasse a debater. Porque a imprensa que estava, em geral, não estava tímida ou não queria falar daquilo, ou estava de acordo com o regime. Então, o jornal vem colocar, por exemplo, a tese da Assembleia Nacional Constituinte, né? Ainda em 75 ele coloca isso, era um absurdo, ninguém falava dessas coisas naquele momento. E depois vem a batalha da anistia geral, teve também a questão daquela campanha eleitoral do general Euler Bentes Monteiro, que era quando os militares começaram a se dividir, então o jornal apoiou a oposição nacionalista. Em 1978, né? Exatamente, aquela campanha que foi de grande importância, e com isso fosse a importância do jornal nesse sentido de que ele foi abrindo, forçando a passagem para o processo democrático e, enfim, ajudando o movimento democrático e popular a se organizar naquele período e lutar pela democratização, né? Tem essa importância lá. E ele tem uma importância histórica mais a longo prazo, que é de ele ser um jornal criado pelos próprios jornalistas. É um jornal que não tinha um patrão empresário. É um caso raro na imprensa brasileira e na imprensa nacional, inclusive. Você pode falar do Le Monde, alguns poucos jornais. Ali se juntou aquele grupo que mobilizou os outros jornalistas, os intelectuais e outros profissionais, estudantes, etc. Chegou a ter 500 acionistas, cada um botava a sua graninha ali, 5 mil cruzeiros naquela época e tal, pagava em prestação e construíram esse jornal, entendeu? Então, um jornal que era editado sob a responsabilidade dos jornalistas e sem nenhuma interferência outra, né, que não fosse aquela do programa político que o jornal tinha colocado. E esse jornal, desde o início também, diferentemente dos outros jornais, que muitas vezes não dizem que vem, colocou lá o seu programa político. Nós somos pelas liberdades democráticas, em defesa dos direitos dos trabalhadores, nós somos contra o imperialismo, os interesses internacionais no país, e somos pela Assembleia Nacional Constituinte e pela anistia, enfim, pelo fim das leis de exceção, etc. Então ele veio com um programa, por isso que logo de cara, o número 0 dele já foi censurado. Porque eu conto no livro aí, já o Armando Falcão dizendo assim, que o jornal não pode sair, etc., baixando
uma regra lá, e aí o pessoal, não, mas como não vai sair? Foi uma luta desde o início, né? Esse jornal, fazer um jornal dessa natureza, né, durante um regime que tinha aspectos muito fechados, como a censura, eu mesmo acompanhei aqui como estudante de jornalismo, né? Eu, tantas vezes, tinha aquele drama de levar lá e a censura cortava e ficava em branco. Essa experiência, fazer um jornalismo na brecha possível, como é que era o cálculo político-editorial para isso? Pois é, havia um compromisso com a informação, em primeiro lugar, como jornalistas. Era um grupo de jornalistas extremamente talentosos e corajosos. Muito jovens, por sinal. Poucos tinham mais de 30 anos, né? Então, todos muito jovens e de uma maturidade enorme. E tinham compromisso com a informação e com o jornalismo. E dizer, nós não nos autocensuraremos, não fazemos autocensura. Nós colocamos as nossas informações que a gente recolheu e a censura que faça o que a força manda, né? Mas nós não nos submetemos. E isso é evidente que dava uma grande vitalidade ao jornal, porque as pessoas que liam, os leitores, né, às vezes recebia o jornal todo cortado, descornado e tal, não sei o que, mesmo assim comprava, entendeu? Porque só o fato dele sair era uma vitória. Né? Era uma vitória, porque a censura não conseguia. Eles achavam, mas como vocês conseguem ainda fazer um jornal depois de tudo que nós cortamos? Porque às vezes o cara cortava, ia com sugestão de 4 capas, o cara cortava as 4 capas. Iam não sei quantas matérias, 20, 30 matérias. Então era preciso fazer 2 ou 3 jornais para poder sair um. Então era uma luta insana. Claro que a censura sabia também da debilidade financeira, né? Exatamente. Além da adversidade política, que era total, a censura ela também tentava agir de uma forma tal que obrigava a refazer para uma debilidade financeira que havia. Era uma dificuldade muito maior. Né? Exauria o jornal, porque tinha todas essas despesas, até as despesas de ficar mandando matérias para Brasília, e de avião, e vai e volta. E, enfim, quando aprendia, inclusive muitas vezes aprendia a edição, apesar de censurada, depois eles aprendiam. Havia prejuízos grandes. Aí, então, o que eles faziam? Iam para os leitores, iam para os apoiadores, para as áreas de apoio, e diziam, olha, nós estamos em dificuldades, apoiem-nos. E nunca faltou esse apoio. Foi impressionante, até o fim. Toda vez que eles se sentirem grandes dificuldades, eles apelaram para os seus apoiadores e eles apoiaram materialmente, trabalhando. E quem não tinha dinheiro, por exemplo, estudantes como você, o que eles faziam? Vocês vendiam o jornal e iam levar o dinheirinho lá para eles, na redação, na sucursal. Não é? Então, essa força política, democrática, popular, é que sustentou o jornal. Isso é uma coisa impressionante, né? Uma coisa extraordinária. E eu, quando comecei a fazer esse livro, que eu comecei a ver as velhas coleções amareladas, ainda meio desmanchando já, eu fiquei emocionado, porque eu vi que, quando eu li as edições, via que a luta estava ali, transcrita no jornal até hoje. Se você pegar a coleção, como agora nós temos esse DVD, com as 34 edições, 334 eu vou mostrar edições, depois o DVD para o pessoal. O leitor poderá ver a luta acontecendo, como se ela estivesse acontecendo.